Olá, sejam bem-vindos ao capítulo 9, Soluções para LGPD no Azure. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o que é LGPD, eu vou explicar para vocês o porquê que ela se fez necessária, né? Vou mostrar para vocês o portal da Microsoft para LGPD, onde ela reúne uma série de documentações que vão nos ajudar a escolher a ferramenta certa para a nossa necessidade específica e nos assegurar, obviamente, estarmos em compliance com a LGPD. E eu vou falar também um pouco de algumas ferramentas que a Microsoft tem no portfólio de produtos e serviços que ela tem ali, tanto o Azure quanto o Microsoft 365, quais são algumas ferramentas-chave que vão nos ajudar demais nesse processo de adaptação e até mesmo estarmos em compliance para a LGPD. Afinal de contas, o que é a LGPD? A LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi promulgada no ano passado, 2020. E essa lei, ela abrange todo o território nacional, todo o território brasileiro, ela passa a valer no território inteiro e não importa se a empresa, por exemplo, está com seu data center em outro país. Se a empresa ela tem sede no Brasil, todos os dados que são tratados e manipulados ali, eles estão cobertos ali pela proteção da LGPD e serão também definitivamente auditados e toda a política de segurança ela deve estar sendo montada e arquitetada no seu ambiente ali para que proteja os dados do usuário, os dados que são manipulados pela empresa, os dados sensíveis, né? O que ficou muito interessante com a LGPD, no caso do Brasil, é que agora a gente tem, de fato, né, juridicamente, uma definição de um conceito, vamos dizer assim, sobre dados pessoais. A gente sabe, então, que um dado pessoal, por exemplo, de acordo com a LGPD, né, pode ser qualquer tipo de dado que identifique uma pessoa viva, um indivíduo que esteja vivo, né, que identifique direto ou indiretamente também. Então, dados como RG, CPF, endereço, etc., são dados sensíveis. Sendo assim, eles precisam de uma tratativa especial, né? As empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho, levantamento e armazenamento de dados, elas precisam tratar esses dados, obviamente, de uma maneira especial. O terceiro ponto que é bem importante, também está dando o que falar, é a parte do consentimento, né? Quando a gente não tinha nenhum tipo de política de segurança da informação que tratava esse tipo de coisa, era totalmente aberto, então era muito fácil da gente ser abordado em um determinado estabelecimento e eles solicitarem certo tipo de dados um pouco, vamos dizer assim, sensíveis, por exemplo, CPF, RG, nome completo, endereço, que são dados realmente bem sensíveis. Era muito comum a gente sair distribuindo esses dados aí, assinando formulário, etc. Grande parte das pessoas aí, né? Sendo assim, o consentimento se torna obrigatório. Salvaguardando algumas raras exceções que são em casos judiciais, que tem mandado judicial e etc., mas para casos que não são judiciais, é 100% obrigatório este consentimento, ok? Um quarto ponto muito interessante é a finalidade e necessidade. A transparência com os donos dos dados será rigorosamente exigida, com o quesito de informar previamente para você, né, para nós, a necessidade da solicitação desses dados. Então, olha, estou te pedindo seu CPF, estou pedindo seu endereço, porque realmente é necessário, porque vai ter um efeito XYZ e realmente não tem como, né, a gente prosseguir aqui com essa determinada solicitação ou com esse determinado serviço sem informar esses dados. Isso vai ser muito importante porque, de uma certa forma, vai obrigar as empresas a rever os processos e assim não solicitar dados em demasia e não, obviamente, ter aquele controle ali em cima do dado de maneira tão precária. Agora elas são obrigadas a nos explicitar essa finalidade, além de proteger os dados, o que é fantástico. Antes no Brasil não tinha um órgão responsável pela proteção, agora a gente tem a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e ela fica encarregada pela fiscalização e penalização caso uma determinada empresa descumpra a lei, né? Então, além disso, fica estipulado com que as organizações elas tenham agentes responsáveis pelo tratamento dos dados, com funções, por exemplo, de controladores, operadores, ou até mesmo encarregados pelos dados ali, dependendo muito da volumetria de dados que vai ser manipulada ali, né? Também vai ser exigido dos gestores que trabalham nessas empresas ali, manipulando esses dados, uma parte de administração, uma política de segurança da informação, normas de governança, medidas preventivas,
normativas e até mesmo aplicação de boas práticas no que diz respeito à parte de armazenamento, transferência e sanitização dos dados. Então, é função da ANPD agir com o máximo de transparência possível nesses casos e dar anuência à organização a respeito do condicionamento dos dados ali. Então, vai fazer essa parte de fiscalização e aplicação de penalidades. Como já dito anteriormente, a ANPD ela vai ser responsável por aplicar toda essa penalidade aí, né, caso haja uma negligência e caso fique claro que a empresa ela não tomou conta do dado da maneira correta, que ela não tem um processo estruturado e que ela sequer tem uma política ao qual vai proteger aquele dado, vai ter que ser aplicada uma penalidade e essa empresa vai ter que se responsabilizar perante a sociedade respondendo à ANPD. E as multas elas podem gerar em torno de 2% do faturamento da empresa, tendo seu limite ali, óbvio, teto em 50 milhões de reais. Sendo assim, o grande fator positivo da LGPD é, de fato, essa garantia ao cidadão. Ela vai trazer várias garantias para nós que somos cidadãos, como possibilidade de solicitar que os nossos dados sejam deletados dessas bases de dados. Hoje já pode ser feito, caso você queira que seu dado seja deletado, por exemplo, ligação de call center que te liga sem sua autorização, etc. Você pode solicitar naquele momento para o atendente, cara, eu não quero mais que você me ligue, remova os meus dados, e ele tem que prontamente remover os seus dados ali e tomar as medidas necessárias para que seus dados não fiquem ali, caso não seja autorizado por você, ok? E até mesmo revogar um consentimento antes previamente autorizado. Vamos supor que antes você autorizou com que esse call center te ligasse, mas agora você quer revogar. Você fala, cara, não tenho mais interesse, antes eu tinha e tal. E, inclusive, essa parte de transferência de dados para outros fornecedores de serviços. Pois bem, pessoal, a Microsoft ela possui um portal chamado Portal LGPD. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês, microsoft.com/pt-br/LGPD. Onde ela reúne uma série de documentações e até mesmo informativos que vão nos ajudar na adoção de ferramentas Microsoft para processo LGPD. Então, se surgiu aquela dúvida, se você não sabe realmente, devido àquela necessidade sua, qual ferramenta eu devo utilizar, como que a Microsoft, de uma certa forma, ela trata a LGPD também, uma vez que ela tem escritório no Brasil, uma vez que ela precisa, ela tem data center no Brasil também, uma vez que ela precisa aplicar toda a regulamentação para ela também provê uma série de recursos de segurança para que seja possível nós, clientes, aplicarmos essas configurações e usarmos esses serviços do nosso ambiente. Então eu vou até abrir esse portal aqui rapidamente, navegar um pouquinho, para mostrar para vocês como que a gente pode obter essas informações e assim ficar um pouco mais antenado e saber escolher também ali algumas ferramentas que são chave durante o processo de implantação e adaptação de processos de segurança da informação para a LGPD. Vamos lá ver o portal. Essa demo é uma demo bem rapidinha, pessoal, só para mostrar para vocês aqui a carinha do portal LGPD da Microsoft, que ele é um portal onde a Microsoft ela vai reunir todas as informações referentes à LGPD e como que os produtos e serviços que ela tem, tanto no Azure quanto no Microsoft 365, até mesmo outras plataformas, eles vão nos ajudar a construir a nossa estratégia de segurança de dados, baseado no que a LGPD pede para proteção. E então aqui nesse portal ela consegue dividir e nos guiar de uma maneira muito clara e objetiva em várias áreas, em vários pilares da segurança da informação que vão ser utilizados para proteger os nossos dados ali. Por exemplo, aqui já tem um disclaimer sobre o compromisso da Microsoft com a LGPD. Aqui a gente tem alguns pilares, por exemplo, solução de conformidade, identidade de proteção, segurança da informação, a parte de recursos adicionais, perguntas frequentes sobre a LGPD, gerenciador de conformidade e muito mais. Esse portal aqui é muito importante para você que está pensando aí em montar sua estratégia de proteção de dados para estar em compliance com a LGPD. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, em soluções de conformidade, a Microsoft vai nos direcionar aqui para um portal bem legal, onde a gente pode utilizar dessas informações para montar a nossa própria estratégia, né? Olha aqui, confiança zero, Zero Trust, avaliação de Zero Trust, habilite Zero Trust com soluções da Microsoft. Aqui a Microsoft vai aplicar na gente quase que um banho de loja aí de soluções e estratégias para manter o nosso ambiente sempre seguro e em compliance com a LGPD.
Bom demais, então vamos voltar lá para a apresentação e não esqueça de voltar nesse portal aqui periodicamente para ver as notícias, ler os artigos e até mesmo baixar as documentações oficiais e as estratégias que a Microsoft compartilha conosco, e dá para ver claramente que ela está muito preocupada e até mesmo comprometida em nos entregar as melhores soluções e mais seguras e, consequentemente, claro, ajudar a gente a colocar o nosso ambiente, finalmente, 100% compliance com a LGPD. Belezinha? Então, bora voltar para a apresentação. Vamos lá. Bom, vocês viram lá que tem uma série de documentações bem importantes, as quais a gente tem que realmente ficar de olho e sempre que puder dar uma olhada, porque muda muito, é muito dinâmico essa parte de segurança da informação de uma maneira geral e até mesmo a parte de controle de dados. No entanto, tem algumas ferramentas aqui que eu vou trazer para vocês e, claro, deixando aqui uma observação, faça sua própria pesquisa, pegue o nome dessa ferramenta, vá lá na documentação oficial que a própria Microsoft disponibiliza e vê como que isso pode ser implementado no seu ambiente. No entanto, eu vou falar para vocês sobre algumas ferramentas que nos ajudam demais nesse processo, nos 3 processos, basicamente, nas 3 fases de proteção dos nossos dados ali. Primeiramente, eu preciso falar sobre o modelo chamado Zero Trust. Traduzindo para português, é um modelo chamado de zero confiança, ou confiança zero, né? Às vezes também pode ser conhecido como segurança sem perímetro. O principal conceito por trás desse modelo Zero Trust é que os dispositivos eles não devem ser confiáveis por padrão, mesmo que eles sejam parte de um determinado perímetro. Vocês lembram lá para o Defense in Depth, nós temos os perímetros, etc. Então, a base do modelo Zero Trust é não confiar definitivamente nos perímetros ali, né? Meio que a gente vai ficar meio que sem perímetro, desconfiando de tudo e de todos de uma certa forma. E isso é muito importante porque muitas das vezes, até mesmo nesse cenário de Covid-19 que a gente está vivendo, a gente tem algumas práticas que elas estão sendo cada vez mais executadas por nós. Por exemplo, uma prática muito icônica é a chamada Shadow IT, onde, por exemplo, eu pego uma planilha e começo a trabalhar no meu dispositivo, depois eu mando essa planilha e trabalho no iPad, depois eu mando essa planilha e trabalho no telefone, e muitas das vezes a companhia, né, a qual você trabalha, ela não tem o tracking de que essa planilha está sendo transferida entre devices, e até o pior, ela está sendo transferida entre devices que não estão com as regras de segurança ou com softwares de segurança, antivírus, DLP, etc., aplicados nesses devices. Então, como é que a gente faz para proteger os nossos dados? Como é que a gente vai fazer ali, por exemplo, para ter o tracking disso, para evitar esse tipo de coisa? A resposta para isso, a gente pode dizer que de uma certa forma está nessa implementação desse modelo Zero Trust, mas nós temos aqui uma parte muito importante também, que são esses 4 pilares, que é o Know Your Data, conhecendo seus dados, Protect Your Data, protegendo os seus dados, Prevent Data Loss, que é evitando com que você tenha perda de dados, ou até mesmo vazamento de dados, e a última parte que é o Govern Your Data. E de uma certa forma, esse último pilar aí, o Govern Your Data, ele está presente nos outros 3 pilares, porque se você conhece os seus dados, se você protege os seus dados, se você previne que os seus dados sejam de uma certa forma perdidos, ou até mesmo vazados, você está ali definitivamente aplicando políticas de governança dos seus dados, salvaguardando algumas outras políticas que você tem que prestar atenção e tem que aplicar, que é no caso de automaticamente reter ou deletar um determinado dado, e claro, ficar com aquele dado ali armazenado, gente, somente durante o período necessário. Após esse período, a gente precisa passar um processo de sanitização de dados, ok? Tendo em vista que podemos considerar que esse 4º pilar ele está presente nos outros 3, eu vou falar nesta apresentação aqui sobre os 3 pilares principais: Know Your Data, Protect Your Data e Prevent Data Loss. No entanto, antes da gente começar a falar daqueles pilares, deixa eu falar para vocês sobre o ciclo de vida da informação. Esse ciclo de vida vai ser muito importante para que você entenda aqueles pilares e que você saiba identificar a hora de agir e até mesmo qual ferramenta você pode utilizar para estar coberto. Então vamos lá. Um dado ele é criado, né, ou seja, importado ou modificado de uma certa forma. Então ele nasce, ok? Depois é muito importante que a gente consiga detectar esse dado, que tipo de dado que é. Depois dessa detectação, a gente vai para a parte de classificação e rotulação desses dados que são confidenciais, sensíveis e etc. Depois a gente protege esses dados baseado na sua especificidade e baseado também na sua criticidade, né? E aí a gente protege baseado com políticas de segurança. Depois a gente envia e compartilha, move esses dados de uma certa forma. A gente passa a monitorá-los, porque a gente precisa saber onde eles estão sendo usados e por quem eles estão sendo utilizados. E depois a última etapa, que é muito importante, é a parte de definição se eu vou reter,
se eu vou deletar ou expirar de uma certa forma esses dados. É muito importante essa última parte, porque ela vai remover consideravelmente o que a gente chama de superfície de ataque, ou até mesmo a superfície de risco. Quanto menos dados você tiver ali desnecessário, caso aconteça um vazamento, caso aconteça algum problema com aquele dado de integridade, de confidencialidade ou disponibilidade, o risco é cada vez menor, vamos dizer assim. Então é muito importante com que a gente possa aderir e criar um processo de sanitização de dado depois que ele for utilizado. Se ele não é mais necessário, se não é esperado manipular aquele dado mais, vamos remover ele do nosso ambiente, assim a gente diminui a nossa superfície de ataque e até mesmo os riscos para o nosso negócio. Combinado? Vamos lá para a primeira fase, então, daqueles 3 pilares. A primeira fase é conhecendo os seus dados. Aqui a ideia é a gente aprender, a gente entender que tipo de informação que a sua empresa lida todo dia. É CPF, é número de cartão de crédito, etc. Dessa forma, a gente pega ali o escopo do negócio, trabalha com uma equipe multidisciplinar, até mesmo de outros setores, para que a gente consiga entender, identificar e aprender esses dados, para depois a gente utilizar algumas ferramentas como, por exemplo, o Microsoft 365 Trainable Classifiers. O que ele vai fazer? Além de eu entender esses dados previamente em um processo estruturado, eu posso usar esse Trainable Classifiers aqui para identificar alguns dados que são confidenciais baseado em exemplos. Por exemplo, se eu já desenhei um processo e a gente sabe que eu trabalho muito com dado de cartão de crédito, eu já sei mais ou menos um padrão que esse dado ele tem, que ele vai seguir, que sei lá, 4 dígitos, traço 4 dígitos, traço 4 dígitos, ou um CPF, etc. Eu já posso configurar esses classificadores lá no Microsoft 365, que podem ser aplicados às bibliotecas de SharePoint, etc e tal. Eles vão trabalhar ali com esse padrão especificado previamente. Assim eu vou treinar um classificador e ele vai ficar cada vez mais inteligente. Quando ele passar por um documento, a acurácia começa a ficar cada vez melhor. Depois eu tenho o Microsoft 365 Data Classification. O Data Classification ele vai trazer agora para uma identificação gráfica a respeito desses itens confidenciais ou sensíveis, baseado nessa classificação. Dessa forma, você começa a entender quantos documentos e a parte numerosa, quantos dados são que a gente está falando, qual a numerosidade, vamos dizer, qual a volumetria de dados que a gente tem ali. E além disso, ele nos dá insights super importantes sobre o que cada usuário da minha organização está fazendo com aquele determinado dado. Dessa forma, a gente cobre talvez um dos pilares que de fato é o mais importante, que é o de entender os seus dados, de saber que tipo de dado que eu tenho que proteger. Eu preciso de fato saber qual é o tipo de proteção que eu tenho que aplicar e de que tipo de dados que a gente está falando. Então, com essas ferramentas fica muito fácil a implantação e identificação dos dados. Uma vez que eu identifico, a gente vai para a segunda fase, que eu já sei o que tem ali, então eu sei o que eu preciso proteger. Eu posso usar os Sensitivity Labels também, que é do Microsoft 365, que vai ser aquela solução em que eu consigo rotular os dados, e eu posso criar rótulos custômicos, eu posso criar rótulos que sejam específicos para minha organização, e o Sensitivity Labels vai me ajudar na rotulagem desses dados, que vai ser meio que colocar uma etiqueta, né? Eu me identificar aquele dado ali. Eu posso usar, por exemplo, também o Microsoft 365 Double Key Encryption. Para máquinas que rodam na nossa organização com o Windows 10, eu adiciono alguns outros recursos ali de encriptação e de rotulagem nesses arquivos. Eu posso habilitar também, no caso dos e-mails, o Microsoft 365 Message Encryption, onde eu criptografo, eu encripto uma determinada mensagem de e-mail e seus respectivos anexos, né, quando eles são enviados para qualquer dispositivo. Ou até mesmo eu posso criar uma regra específica em que eu impeça com que esse determinado documento ou esse determinado e-mail possa ser encaminhado para fora da minha organização. Caso ele seja encaminhado para fora, ou simplesmente o Exchange Online não encaminha, ou se é encaminhado, quando a pessoa abrir, ele vai estar totalmente desconfigurado, encriptado e não vai ser possível a leitura. Dessa forma, a gente consegue proteger um dado de vazamento genuíno, de uma certa forma, assim, vamos dizer, que algum usuário da sua empresa quis vazar esse dado, ou quis compartilhar essa informação com terceiros externos. Então eu consigo proteger esse dado. Já no Azure, a gente tem um serviço chamado Azure IP, o Azure Information Protection. Ele foi um serviço totalmente desenhado para proteção da informação, tanto para GDPR e agora, obviamente, para LGPD.
Nesse serviço a gente tem um client chamado Unified Labeling Client for Windows. Nas máquinas Windows 10 no nosso ambiente a gente pode instalar esse serviço e ele vai nos ajudar a proteger esses dados enquanto eles trafegam na nossa organização ali. Se você compartilhar esse dado através de um file share e etc. E ele tem também uma outra função bem legal chamada Unified Labeling Scanner. Para aquelas empresas que possuem DFS, possuem file server numeroso, com 2 TB, 3 TB de arquivo, você pode instalar essa solução em um servidor e ele vai começar ali a pesquisar nos arquivos ali, baseado nos padrões já identificados. Então, previamente, a gente já, naquela parte de Know Your Data, a gente já sabe os padrões especificados, a gente vai passar esses modelos para ele vai começar a descobrir, rotular e proteger todos os documentos que estiverem num determinado file share ali. Ele vai começar a rodar e, baseado naquele determinado padrão, ele começa a identificar e colocar label naqueles documentos. Sendo assim, ele começa a trabalhar de maneira automática para qualquer armazenamento local. Pode ser até mesmo um file server, pode ser um storage ali, desde que aquela máquina, aquele Windows, né, aquele servidor Windows que você instalou essa solução, ele tenha acesso, né, de leitura e gravação, ele consegue automaticamente procurar por aqueles documentos, fazer a parte de labeling e identificação baseado nos nossos modelos prévios. Uma solução fantástica para nos ajudar a proteger de maneira automática e até mesmo identificar esses dados para que eles sejam tratados. Já na terceira fase, a fase final ali, que é evitar a perda de dados, evitar com que esse dado seja vazado, ou se vazado, que ele não consiga ser legível. A gente vai afetar ali a camada de integridade do dado, então a gente vai transformar essa determinada informação numa informação ilegível, ou que ela seja legível apenas sob certas circunstâncias. E a Microsoft ela tem no Microsoft 365 o DLP e o endpoint de DLP, né? O DLP é o Data Loss Prevent. Então a Microsoft ela tem essa solução lá no Microsoft 365 que ele vai detectar todos os itens que forem confidenciais e sensíveis ali, usando Deep Learning, aquela inteligência que a gente já treinou os nossos modelos para isso. Então, baseado nesse serviço de DLP que a Microsoft tem no Microsoft 365, ela começa a nos ajudar a proteger os nossos dados. Então, eu posso criar uma política de DLP, por exemplo, que pode procurar por uma informação confidencial, né, como um número de cartão de crédito, etc. Ele não vai procurar, por exemplo, ali por somente 16 dígitos. Ele procura por uma série de máscaras e inteligências que a gente pode passar para ele. Sendo assim, com o DLP, eu consigo alcançar um grau de precisão extraordinário. Imagina, se você fosse, por exemplo, necessitar fazer uma pesquisa, você ia ter que abrir documento por documento, um por um, para conseguir identificar onde que está um determinado campo e se ele não estiver utilizando aquele padrão, como que é esse padrão. Por exemplo, se você está usando o cartão de crédito, 4 números, traço 4 números, traço 4 números, você pode trocar isso para 4 números, ponto. O usuário pode trocar para 4 números, barra 4 números, 4 números, ele pode tentar burlar o próprio DLP. Então a gente vai trabalhar em cima dessa inteligência, dessa política, para que a gente possa cada vez mais melhorar a acurácia e conseguir identificar esses dados. Uma vez identificados, eles vão ser, obviamente, rotulados, eles vão ser classificados e aí eu passo a ter um tracking, todo um rastreio de todas as atividades que envolvem aquele determinado dado, até aquele determinado documento também. E por último, e não menos importante, a gente já tem o DLP que vai atuar naquela camada ali dos serviços Microsoft 365 para que a gente possa expandir essa proteção para nossas máquinas Windows 10 da nossa organização, por exemplo. A gente tem o Microsoft 365 Endpoint DLP, que são agentes que a gente pode instalar nas nossas máquinas, nas máquinas que estão no domínio aí da sua empresa, que são o Windows 10, e ele vai nos ajudar na auditoria e gerenciamento das atividades que os usuários têm em alguns itens confidenciais ou alguns objetos, né, documentos confidenciais. Então, ele vai nos ajudar ali a saber se o usuário está copiando aquela informação, se ele está manipulando de uma certa forma aquela informação. E com essa auditoria e gerenciamento vai ficar muito mais fácil a gente traquear essas informações e saber se um determinado arquivo confidencial está sendo manipulado de maneira indevida fora das nossas políticas da nossa organização. Tem também uma extensão muito interessante que ela vai trabalhar em conjunto com o DLP, que ela é chamada de Microsoft Compliance Extension. A gente pode instalar ela no Chrome ou qualquer navegador Chrome-based, né? No caso o Microsoft Edge agora é Chrome-based, que ele vai estender esse monitoramento do DLP, que a gente tem aquela engine massiva lá no Microsoft 365, ele estende para os Windows 10, igual eu falei do Endpoint DLP, e para browser também. Então a gente já coloca na nossa política a instalação automática.
E caso um arquivo ele seja manipulado, caso um arquivo que tenha informações confidenciais ou informações sensíveis, ele seja acessado ali, eu tenho também a auditoria e eu tenho o tracking sobre todas as alterações que foi feito naquele arquivo, ou se é um arquivo confidencial que está sendo acessado de maneira indevida e etc. Essa extensão é fantástica, vale a pena conferir também. Sendo assim, vamos lá para o nosso resumo, para a gente finalizar o capítulo de hoje. Bom, o que é LGPD, eu já falei, é uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a GDPR brasileira, vamos colocar assim. Ela afeta a forma com que as empresas e organizações captam e armazenam essas informações dos clientes, de nós que somos clientes, muitas das vezes, tanto no meio online quanto no offline. Então vocês viram aí que a LGPD é um marco, de fato, para a tecnologia no Brasil, e é muito bom ter essa regulamentação para proteger os nossos dados sensíveis. O portal, entre aspas, ali, LGPD da Microsoft, né, é basicamente uma página onde ela centraliza todas as informações sobre os produtos de segurança e as abordagens construídas para a LGPD. Vira e mexe ali, tem alguma novidade, tem algum recurso novo, tem alguma implementação que a Microsoft sugere para o nosso ambiente para que a gente fique 100% compliance com a LGPD, assim como ela também tem esse portal para outras normas. Então a LGPD ganhou um portalzinho aí, entre aspas, vamos dizer assim, de documentação. Por final, algumas ferramentas, né? Eu vou deixar até aqui uma dica para vocês, como eu sempre falo quase que em todas as aulas, Dior. Do your own research, faça a sua própria pesquisa. São muitas ferramentas, é uma área que não existe tanto uma receita de bolo, uma proteção específica, é muito dinâmico. Então a gente pode aplicar todas ou somente algumas, vai depender muito do cenário que você está envolvido, vai depender muito do seu negócio. Então faça a sua própria pesquisa, digite no buscador aí que você preferir aí o nome daquelas ferramentas. A Microsoft ela tem a documentação completa, alguns cenários de uso que vão ser delimitadores e vão ajudar vocês demais nessas 3 fases muito importantes que a gente tem ali de proteção dos nossos dados. Então a Microsoft possui uma vasta gama de ferramentas da suíte Microsoft 365 e até mesmo no Azure a gente viu o Azure Information Protection e até mesmo outras formas de proteção de informação no próprio Azure que vai nos ajudar a construir a nossa política de segurança da informação e assim também nos manter em compliance para a LGPD. Combinado? Então, muitíssimo obrigado, seus trem bonito. Foi sensacional esse módulo, eu gostei demais de lecionar, foi muito satisfatório, me diverti demais com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram fazer um network, eu estou nas redes sociais, igual já informei previamente. Vejo vocês então numa próxima oportunidade, num próximo módulo. Um forte abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem e até a próxima.